Olá, bem-vindos novamente ao canal Abrindo Histórias e hoje temos uma história daquelas, hein? Prepara o cafezinho e vem comigo. Mas me fale uma coisa, vocês já se inscreveram? Ainda não? Então vamos lá, se inscreva, ativa o sininho que assim vocês serão notificados de novas histórias aqui no canal. E também me sigam lá no Instagram, no @Abrindo Histórias. Lá dou várias dicas aqui da Inglaterra e também dos novos vídeos que estarão saindo aqui, ó. Você sabe primeiro onde? Lá, não marca bobeira não. Me siga no Instagram, @Abrindo Histórias. E claro, se vocês tiverem uma história bacana que queiram compartilhar aqui no nosso canal, me inscreva no abrindohistorias@gmail.com, que eu vou ter o maior prazer, o maior carinho em contar a sua história aqui no nosso cantinho de acolhimento. Então bora comigo na história de hoje, que essa história aqui tá babada, hein? É a história da nossa querida Sônia, lembrando que os nomes já foram trocados, todos os nomes. Então bora comigo e deixa seu comentário para Sônia, porque ela pede nossa opinião. A Sônia, ela tá naquela situação entre a cruz e a espada, sabe como que é? Então bora lá que vocês vão entender. Olá, Mi! Quero dizer que já gosto muito do seu canal. Meu nome é Sônia, eu, minha mãe e minhas tias já maratonamos os seus vídeos e ficamos no aguardo de novas histórias. Ô, minha querida, um beijo, muito obrigada e faça como a Sônia, hein? Vamos maratonar os vídeos, deixar seu like, seu comentário, que é muito importante para nós. Espero que você possa ler a minha história e me dar uma luz. Gostaria de saber de vocês, das pessoas que estão nos assistindo, o que devo fazer? Parece que a cada tentativa de resolver e seguir com a minha vida, eu me embanano cada vez mais. Sabe aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Pois é, estou nessa situação. Bom, começa a minha história na facul, onde conheci Eduardo. Estávamos na mesma sala de aula e com uma turma bem legal. E tínhamos a faculdade ali com os amigos e, claro, ficou fácil iniciarmos uma amizade também. E dali para o namoro foi, muito rápido. Após nos formarmos, já estávamos estáveis em nossos trabalhos e decidimos nos casar. No total ali de namoro, noivado, até o casamento foram 6 anos. Sim, tivemos tempo para comprar nosso AP, preparar nossa festa tão sonhada, enfim, tudo muito lindo, tudo muito esperado, com muita luta. Quem viveu mesmo sabe do que eu tô falando, muito trabalho, muitas planilhas, planejamento, mas no final tudo deu certo. Nos casamos e o mais bacana é que, como fizemos amigos para a vida na faculdade, 4 desses amigos foram os nossos padrinhos. Sim, e eles levaram suas esposas, namoradas na época, e dentre eles havia Renata. Renata era minha melhor amiga, me ajudou com tudo, com todos os preparativos. Renata havia se casado há pouco, somente no civil, e eu e Eduardo fomos os seus padrinhos no cartório. Renata e Felipe, seu marido, eram amigos da vida, sabe aquela coisa de amizade para a vida toda? Vivíamos na casa dela e ela na nossa. Era muito bom ter Renata por perto. Acredito que muitas pessoas aqui que vivem não encontram amizade assim. Renata lia no meu olhar o que eu queria dizer e vice-versa. Eu, às vezes, olhava para ela, ela olhava para mim e ríamos, porque já sabíamos o que a outra queria dizer. Era impressionante. Felipe e meu marido, Eduardo, se davam muito bem e isso era muito importante para mim, já que eu queria Renata sempre por perto. Os demais amigos da facul, nós sempre procurávamos esporadicamente marcar alguma coisinha e assim estávamos sempre todos em contato. Após nosso casamento, tudo corria maravilhosamente bem. Eu e Eduardo aproveitamos muito a nossa vida de casado. Eduardo tinha um bom emprego e eu acabava de mudar de empresa, mas também já estava super adaptada. Esqueci de comentar. Nossas famílias sempre foram muito unidas, minha sogra sempre foi como uma mãe para mim. Meu sogro sempre na dele, com aquele radinho de pilha, vendo a vida passar, um sossego de pessoa super do bem. Meus pais para Eduardo também eram como pais. Minha mãe puxava tanto o saco de Eduardo que às vezes até eu ficava com ciúmes. Mas depois achava graça e agradecia a Deus por tudo. Afinal,
Acredito que quando casamos, levamos a família junto, concorda? Ou se eu concordo, pacote completo, minha querida. Sabe aquela coisa all inclusive? Pois é. Que bom que vocês se davam bem, isso é muito importante sim, bem lembrado. No segundo ano, engravidei de Davi, meu sonho de ser mãe enfim realizado. Eduardo nas nuvens com o baby. Renata, sempre comigo, me ajudou no enxoval do bebê, na organização do quartinho, ficou comigo o tempo todo no hospital. Enfim, gente, quem tem uma melhor amiga assim, sabe que somos muito mimadas nessa fase, e eu fui. E claro, no chá de bebê, anunciamos que os padrinhos do nosso Davizinho iria ser Renata e Felipe. Ela ficou muito emocionada, pois falei de surpresa, mas era óbvio, né, gente? Choramos ali abraçadas e assim seguimos. Após o nascimento de Davi, Renata sempre comigo, pois infelizmente nessa época minha mãe precisou ser operada. Teve um acidente lavando o quintal e num escorregão bobo quebrou a perna. Ô, amiga! Meu Deus, que desespero! Minha mãe engessada, eu lá com o bebê recém-nascido, mãe de primeira viagem, também queria estar com a minha mãe e cuidar dela. Mas eu queria também o seu colo. E o que fazer? E tudo isso ao mesmo tempo. Foi então que Renata teve a ideia de me ajudar após o trabalho. Amiga, eu sou madrinha do bebê, sou sua madrinha de casamento, então eu vou te ajudar. Vou ficar aqui no apartamento, me ajeito em qualquer cantinho e ajudo você com o Davi, não se preocupe. Felipe, marido de Renata, super apoiou. Eu fiquei um pouco relutante, afinal Renata tinha também a vida dela. Mas eu estava tão exausta. Eduardo já estava voltando da licença paternidade, que é curtíssima. Então, uma semana após o nascimento de Davi, Renata vinha direto do trabalho para minha casa. Ela trabalhava até umas 3 da tarde, então quando era por volta das 4, Renata já estava em casa cuidando de Davi e eu podia descansar um pouquinho. Eduardo chegava um pouquinho mais tarde que Renata, e assim ajudava também. Muitas vezes eu dormia após Eduardo chegar e nem via o tempo passar, só acordava quando o bebê acordava. E assim, com essa ajuda, nos viramos bem nesse primeiro mês de Davi. Pois bem, Renata voltou para sua casa. Neste primeiro mês eu já estava super adaptada, minha mãe ainda engessada, tadinha. Mas tudo indo, sobrevivemos. Meu casamento com o Eduardo após o nascimento de Davi deu uma ligeira esfriada. Já não era assim tão perfeito. Às vezes Eduardo ficava ausente, distante. Eu conversava muito com Renata e ela me dizia para conversar com ele. Poderia ser algum problema de trabalho, problemas diversos. Amiga, nada que uma boa conversa não resolva, dizia Renata. Gente, quem nunca, né? Crise no casamento são super normais. Foi aí que eu engravidei novamente. Mas foi por um descuido, juro, porque não pensava em ter outro filho tão cedo. Davizinho estava apenas com 1 ano e 6 meses. E ainda precisava muito de mim. Acontece que fui trocar meu anticoncepcional, pois o que eu tomava estava me dando enxaqueca. Acredito que foi aí que engravidei. Ok, que venha com muita saúde, já te amamos, falou Eduardo. Radiante, ele sempre quis ter uma família grande, sabe? Eduardo era de família do interior de São Paulo e seus pais tinham muitos irmãos com muitos filhos, ou seja, Eduardo foi criado com muitos primos. Eduardo tinha mais 2 irmãos. Sua mãe sempre quis ter uma menininha. Ai, amiga, então eu sei o que a mãe dele passa, porque aqui em casa também eu tenho 2 meninos com o meu marido, então é só cueca no meu varal. Então, Eduardo queria muito dar uma netinha para a mãe. Seus irmãos não eram casados e nem tinham filhos. Agora é que entra-me o auge dessa história terrível. E afirmo, contos de fadas não existe. Felizes para sempre? Muito menos. Entre outras coisas que contarei ao longo dessa história. Estávamos felizes com a nova gravidez e depois do susto e passados os 3 primeiros meses, numa noite de jantar na casa de Renata, ela me perguntou: Amiga, por que vocês não fazem um chá revelação? Eu posso ir com você pegar o exame que detecta o sexo do bebê e fico com o resultado. E você, Renato, familiares e amigos só ficam sabendo no dia. Que tal?
pensei, será? Já fazia um tempinho que eu não via a Renata e não fazíamos nada com todos os amigos da facu. Então eu e Eduardo nos olhamos, sorrimos. Por que não? Então ficou resolvido. Alugaríamos o salão de festas do nosso prédio com uma área de churrasco integrada para fazer uma pequena reunião, que era esse chá revelação para amigos e familiares. Eu fiquei ansiosa porque não fizemos isso na gravidez do Davi. Então eu estava muito feliz com a ideia e fechamos assim. Dia do chá revelação. Renata havia dormido em casa na noite anterior me ajudando com os preparativos. Lembrancinhas, docinhos, contratei uma decoradora e o salão ficou lindo, tudo em rosa e azul. Me arrumei, a Renata me ajudou com a roupa, com a maquiagem. Minha barriguinha estava pequenininha, mas já estava despontando. E a reunião começou. Meus pais e meus sogros super ansiosos para saber o sexo do bebê. Minha sogra tinha certeza que ia ser uma menininha, assim como Eduardo. Meus pais não opinavam sobre o sexo, mas estavam muito felizes com o segundo netinho ou netinha. Meus amigos da facu estavam todos, meus padrinhos de casamento, era uma turminha boa mesmo. Eduardo na área gourmet com a almarada e o churrasco saindo. E eu com Renata no salão de festas, que era integrado, tudo certo. Eu não havia comentado com Renata, mas havia feito um vídeo caseiro de retrospectiva minha, do Eduardo e do nosso filhinho Davi, para dar um charminho a mais naquele momento tão especial. Num determinado momento da festa, procurei Renata para falar sobre o vídeo, para preparar o projetor. Mas como ela não estava por ali, achei que estivesse ido ao banheiro, conversei com a minha outra amiga da faculdade e avisei que havia esquecido um CD importante no meu apartamento e subiria para buscá-lo, mas voltaria rapidamente. Ela então se ofereceu para ir comigo. Eu disse que não precisava, mas Janaína insistiu. Olha, amiga, eu só vou trocar a Júlia. Júlia era a filhinha de Janaína, de um aninho, linda, maravilhosa. Eu só vou trocar a Júlia e te alcanço, vai indo na frente. Ok, e assim foi feito. Quando eu estava saindo pela porta do salão de festas, Felipe, marido de Renata, me pede para que, se eu encontrasse Eduardo, para ele trazer mais uma faca de carnes, pois estavam precisando lá na churrasqueira. Pensei, ok, na volta eu vejo isso com Eduardo e saí. Mas também não tinha mais visto Eduardo por ali, tinha um tempinho já. Estava dando atenção aos convidados e nem reparei mais na área de churrasco. Morávamos no 11º andar. Então peguei o elevador e estava com perfume de Renata. E pensei, nossa, Renata passou por aqui. Será que ela subiu ao meu AP? Será que ela estava passando mal? Alguma coisa do tipo? Já subi, apreensiva, preocupada. Quando cheguei no meu andar, que eram 4 apartamentos por andar, só a minha porta estava entreaberta. Achei estranho. Então pensei, Renata passou aqui mal, saiu correndo e nem teve tempo de fechar a porta. Então também já entrei de supetão, porque achei que a minha amiga estava passando mal. Quando entrei, não vi ninguém na sala. Passei pelo banheiro, também nada. Quando cheguei no meu quarto, que também estava com a porta entreaberta, eu vejo a cena que nunca, nem em 1 bilhão de anos eu imaginei que viria na vida. Que nunca seria possível eu ver uma coisa dessa, mas sim, eu vi. Meu marido estava, com a Renata em nossa cama. Vocês entenderam, né, gente? Ela pegou o marido dela na cama dela com a Renata. Eu fiquei tão em choque que eu não conseguia me mexer, eu fiquei paralisada. Minha amiga Janaína, graças a Deus, me alcançou e também chegou a pegar a cena. Eu fiquei em choque, Janaína me acudindo porque eu estava quase desmaiando. Os dois já estavam se vestindo e eu ali atônita, Eduardo tentando se explicar. Renata não me olhava, só de cabeça baixa. Parece que num clique eu acordo do transe e comecei a gritar, socar Eduardo. Eu tentei muito bater na Renata, mas Eduardo me segurava. Eu até puxei os cabelos dela e ficou um tufo na minha mão. Eu chutava, eu gritava, eu deixei Eduardo
todo roxo, todo arranhado. Eu nem pensei nesse momento na minha condição de grávida. Eu fiquei cega. Janaína pedia para Renata sumir dali. E assim a festa revelação foi onde eu tive a pior revelação da minha vida. Meu marido, meu amado marido, minha amiga, minha amada amiga e irmã estavam tendo um caso. Foi um escândalo no condomínio, na família, com os amigos. Claro, óbvio que a festa acabou ali mesmo. Eduardo saiu de casa. Eu estava sem chão, com um filho pequeno, grávida e agora separada. Fui para a casa dos meus pais para ter um pouco de paz e também para evitar a vergonha de olhar para a cara dos nossos vizinhos. Eu não tinha mais cara de ficar ali em mim. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque é isso, né? É o traidor. E olha lá a traída, ó, foi traída pelo marido. Sempre quem é apontado é quem é o traído, né? A vítima, no caso, né? Pensem nisso, se eu tô enganada. Vamos voltar. Mi, isso tem exatamente 1 ano. Então vou contar a vocês como estão as coisas agora. Renata, depois que ela saiu do meu apartamento e Janaína desceu com ela, falou para todos no salão de festa do flagra. Renata e Felipe, óbvio, foram embora imediatamente. Continuaram casados por mais 3 meses, mas acabaram se separando. Renata e Eduardo começaram seu caso quando ganhei Davi. Renata passou a dormir em casa, lembram? Sim, gente. A amiga que convivia comigo, minha confidente, madrinha do meu filho, também tinha um posto de amante do meu marido. Felipe, após se separar, mudou-se para o Rio de Janeiro. Está tentando refazer a vida. Pelo que sei, hoje está namorando. Eduardo me atormenta, tentou reatar muitas vezes. Vai na casa dos meus pais ver os filhos e eu procuro não estar nessas horas. Mas já foi lá para conversarmos, mas eu ainda não consigo ter uma conversa com ele. Sem indignação, sem repulsa, sem ficar revoltada. No início eu me perguntava o que eu tinha feito de errado. Aí depois veio a fase, o que eu poderia ter feito diferente. E agora estou na fase da revolta. E o apartamento, nosso apartamento tão sonhado, está fechado. Eu tive uma bebezinha, Simi, na festa revelação iria ser revelado que o sexo do bebê era uma menina, Isabela. Sim, a minha menininha linda. Estamos aqui com os meus pais, eu, Isabela e Davi. Minha mãe me ajuda muito com os meus bebês. Me sinto culpada por isso, pois a responsabilidade e o papel é meu. Eu choro muito com meu travesseiro, procuro não demonstrar para minha mãe, mas sofro. E fico imaginando como seria bom se eu estivesse na minha casa com a minha família, com meu marido, se nada disso tivesse acontecido. E parece um pesadelo. Por que as pessoas são tão irracionais? Mas o que mais me magoa-me é que eu tenho uma dor física com tudo isso. Dupla traição. Será que eu merecia? Talvez, nem sei, mas aconteceu. Eu não posso mentir aqui, foi por isso que eu escrevi. Eu ainda amo o Eduardo. Já pensei em voltar várias vezes, mas quando lembro da cena que eu vi, me dá um ódio, me dá uma dor, me dá uma tristeza, tudo tão misturado. Eu tenho medo de voltar e a qualquer discussão com ele jogar isso na cara dele, ou ficar neurótica desconfiando dele por minutos de atraso no trabalho. Eu não quero ficar assim, eu não sou assim. Eu não sei o que fazer, mas por enquanto ainda estamos casados no papel. Não tive cabeça para seguir com o divórcio. O que vocês fariam? Ele chora, sofre por não conviver com os filhos, mas também não quer se divorciar, para buscar seus direitos de guarda. Ele quer voltar com a nossa família, diz que errou, que aprendeu da pior forma e que nunca mais viu Renata e que eu sim sou a mulher da vida dele e hoje ele tem certeza disso. Renata, essa foi minha maior decepção na vida. Vocês achariam estranho se eu falasse que ela me decepcionou muito mais que Eduardo? Será que estaria louca? Mas sim, ela me decepcionou muito mais. Não sei dela, não quero saber. Troquei meus contatos.
os nossos amigos da facul estão proibidos de tocar nesse nome. E para ser honesta, eles também não querem mais contato com a Renata e nem com o Eduardo. Isso precisava acontecer. Eu comecei a escrever e parei várias vezes, pois sempre quando lembro disso me dói muito e sofro ainda. Mi, obrigada por ler minha história. Desculpe se ficou longa, tentei resumir ao máximo. Um beijo para vocês e obrigada por este espaço. Que você cresça muito como abrindo histórias e eu já sou sua fã. Beijo, Sônia. Minha querida Sônia, um beijo para você. Eu tô chocada com a sua história. Menina, olha, eu vou te falar, vou dar a minha opinião aqui que você pede. Eu vou te falar que eu também ficaria longe aí dessa Renata, sabe? Isso nunca foi sua amiga, né, querida? Porque eu acho que ela tinha inveja de você, porque uma amiga que é amiga jamais, ainda mais num momento tão frágil que é do primeiro filho, ela tava ali na sua casa, dentro da sua casa para te ajudar e faz uma coisa dessa. Mas vamos lembrar, Renata não fez nada disso sozinha. Quem te devia respeito, fidelidade, muito mais do que Renata, é Eduardo, seu marido. Então, minha amiga, no meu caso, sendo honesta com você, abrindo meu coração aqui para você, esse casamento já está fadado ao fracasso. Ele feriu ali a fidelidade de várias formas. Feriu a sua fidelidade como mulher, como esposa. Ele te devia respeito. Ele devia respeito ao seu lar, né? Gente, o lar é sagrado. Ele devia respeito ao quarto onde vocês tinham intimidade. Gente, o quarto tem que ser imaculado, tem que ser do casal, pelo amor de Deus. O que passa na cabeça de um ser, sabe? Num dia, ainda adicionando isso, num dia tão especial que é o dia do chá de bebê do filho de vocês, sabe? A revelação ali, do chá revelação, na verdade, não chá de bebê, chá revelação do segundo filhinho, que deveria ser ali aquele momento tão especial do casal, né? Mais uma bênção na vida. Mas ele fez tudo isso. Então, assim, o agravante do Eduardo, pra mim, é peso 2 em cima da Renata, né? Ele é o seu marido, ele te devia respeito, né? Então, eu acho que, pra mim, com os dois, game over, não tem como. Eu não sei se eu conseguiria sustentar após uma crise tão forte como essa, um casamento novamente. Mas, amiga, eu te dou um conselho, procure uma terapia, se cure por dentro, você ainda está sangrando essa ferida muito grande. Não tome nenhuma decisão. Eu sempre falo, nunca tome decisão nem muito feliz, nem muito triste, porque você sempre acaba tomando a decisão errada. Então, se cure por dentro, cuide de você, cuide dos seus filhos que precisam muito de você. Não corte relações do pai com os filhos, porque sim, os filhos precisam do pai e isso não tem nada a ver com o casal, tá? É muito importante que você saiba diferenciar isso. O Eduardo, ele precisa conviver com os seus filhos, sim, é minha opinião, né? Os filhos precisam dessa figura paterna, mas como casal, cuide de você primeiro, respire, né? Você falou aí que faz 1 ano, eu ainda acho recente. Isso foi um baque muito forte, né? Faça uma terapia, se você não fez. Se você que está nos assistindo também tem aí as suas dores. Gente, é muito importante terapia. Eu aconselho a todos fazerem. Não só quem está com problema, faça terapia para se conhecer. É muito bom a gente se conhecer nossos limites. Então, minha querida Sônia, um beijo, meu abraço carinhoso para você. Fique bem na maneira do possível, se cuide, se ame, você em primeiro lugar, com os seus filhos. E é isso. E você aí que está nos assistindo, deixa seu comentário para nossa Sônia. Deixa seu like se você gostou dessa história. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, a gente está sim de histórias. Sônia, um beijo, minha querida. Vocês que nos acompanharam até aqui, um beijo, até a próxima história e a gente se vê aqui no Abrindo Histórias. Bye!